Boa noite. Lilian acabou de entrar, minha amiga cá. Sejam bem-vindos à nossa quarta live sobre o livro Os Quatro Compromissos. Esse livro foi escrito por Dom Miguel Ruiz, um médico de origem tolteca. Seus ancestrais tiveram essa arte de passar à frente, esta filosofia, essa forma de vida, esse guia para a liberdade pessoal. E esse livro é muito simples. A gente vem aqui estudando, e é claro, a gente não sabe muita coisa a respeito, a gente está estudando tanto quanto vocês que estão interessados, e vem aprendendo alguma coisa dessa transformação pessoal que nos levará a algum lugar de harmonia, de paz, de amor próprio e tudo mais, que gera o bem-estar. Estou vendo aqui a Vivi, a Rosângela, sejam bem-vindas, vem estudar comigo, vamos aprender juntos. Essa outra forma de pensar o amor, a vida, as relações e principalmente a nós mesmos. Muita gente tem assistido depois e tem me dado um retorno incrível. Algumas pessoas estão também assistindo aqui. E estou vendo Graça Tânia, Ângela, sejam bem-vindas. Terezinha. A gente tem visto pessoas que entram em contato comigo e têm falado assim, olha, Lana, eu estou praticando isso daqui e está realmente modificando alguma coisa aqui dentro de mim. Eu acho que se uma pessoa daqui desse nosso bate-papo conseguir praticar alguma coisa, já estamos avançando e muito. A gente não consegue o tempo todo, eu mesma caio muitas vezes e me esqueço do compromisso e tenho que retomar. E aí a gente, né, vai de novo. Estou vendo aqui Luiz, Eduardo, seja bem-vindo, Bianca. Fico feliz de vocês aqui. Eu vou começar falando um pensamento. Eu abri aleatoriamente aqui, fazendo a minha meditação antes de começar. Abri aleatoriamente esse livro que eu amo muito, Mariana chegando. Esse livro é de João Garriga, um grande constelador de relacionamentos, e se chama Viver na Alma. Esse livro é muito lindo. Cecília, Cláudia, sejam bem-vindas. Quem mais? Corina, vamos lá. Olha só, ele diz assim, num capítulo sobre autoestima, ele diz assim: bem-aventurados, pois, os que já não precisam evitar nenhum de seus aspectos internos, nada do que os constitui, nem sequer o que sentem como aborrecimento, inadequado, desagradável, o que em algum momento parece difícil de suportar. Bem-aventurados, pois, os que já não precisam evitar nada de si. A aventura do autoconhecimento é a gente se abrir para isso, para aquilo que é ótimo em nós, e todos nós temos alguma coisa, mesmo que nós não reconheçamos isso ainda, e também para aquilo que é difícil em nós, que a gente ainda não consegue de todo transformar na direção do bem-estar, na direção da paz. Então, eu vou desligar o ar aqui porque teve gente que falou que o barulho do ar atrapalha. Então a gente vai tirar, vamos ver se a gente fica com som melhor para vocês. Pelo menos na gravação. Então, quando a gente se aventura a olhar mais profundamente para dentro de nós, a gente se propõe a olhar tudo. E olhar tudo com um olhar de amor. Então eu convido vocês a esse olhar para o quarto compromisso. O quarto compromisso, ele meio que valida, ele instaura, ele dá a chance da gente enraizar todos os outros compromissos. Para quem está chegando aqui pela primeira vez, os quatro compromissos vêm da cultura tolteca, da filosofia tolteca para a liberdade pessoal, para uma vida melhor, para uma vida mais equilibrada, mais harmônica, mais dotada de paz e amor. Então, o primeiro compromisso, no caso desse último que a gente vai falar agora, que é sempre dê o melhor de si, esse quarto compromisso é dar o melhor de si. É simples assim. A gente vai esmiuçar um pouquinho isso aqui. Ele é o que vai dar verdadeiro aprofundamento e enraizamento no hábito dos outros compromissos. Por quê? O primeiro compromisso a gente falou que é o compromisso da palavra impecável, da palavra que não se equivoca, da palavra que não fere nem a si nem ao outro, da palavra que é um caminho de amor, de harmonia, de
compreensão e de união. Essa palavra, se a gente não cuida, a gente acaba às vezes esbarrando naquilo que nos feriu e a gente acaba ferindo, a gente acaba esbarrando no julgamento, que talvez seja uma das coisas mais prejudiciais à relação harmoniosa, à relação em paz. Então, quando a gente coloca em ação o sempre dar o melhor da gente mesmo, e a gente pensa na palavra, a gente vai ter o que da nossa palavra? A gente vai colocar a serviço das pessoas, nos nossos inúmeros relacionamentos mais superficiais, mais profundos, uma palavra, uma ação melhor através da nossa palavra. E quando a gente fala aqui, o autor fala de melhor de si, a gente tem que entender que esse nosso melhor ele é super variável. Tem dias que a gente está muito bem. E aí esse melhor vai ter uma expressão excelente dentro daquilo que a gente tem de potência, daquilo que a gente tem de capacidade de entregar para as pessoas, para o nosso trabalho, para nós mesmos. Mas também tem dias que a gente não está nada bem. Tem dias que a gente está aborrecido por alguma situação, às vezes algum drama familiar, alguma questão muito profunda, muito difícil de atravessar. E aí esse nosso melhor também ficará prejudicado. Mas ainda existe aí algum melhor que nós podemos entregar. E eu associo, ele fala isso de uma outra forma, mas eu associei muito a prazer. O nosso melhor, aquilo que a gente entrega da melhor maneira, aquela parte de nós que a gente entrega de uma forma melhor ainda, ela sempre inclui um grande prazer de entregar. Não é alguma coisa que a gente se desgasta, se esforça e simplesmente entrega por um sacrifício profundo, dolorido, difícil. Quando a gente está entregando o nosso melhor, quando a gente dá ao outro, ao mundo, às pessoas, o nosso melhor, isso pode ser leve, pode ser tranquilo e extremamente prazeroso. Por quê? Porque nós não estamos esperando nada em troca. Ele diz assim, quando você sempre faz o melhor, trecho do livro, pode assumir a ação porque ama isso, não porque espera uma recompensa. Talvez aí esteja o grande pulo do gato dessa história. Quando a gente entrega o melhor, aquilo que dentro do nosso coração é o máximo que nós podemos entregar naquele momento, há uma grande diferença. Eu não estou preocupado se você vai me reconhecer, me devolver, me entregar algo no mesmo nível. Eu simplesmente entrego da melhor forma que eu puder. Muitas pessoas conseguem fazer isso de jeitos muito simples, no dia a dia, na vida. Às vezes o melhor sorriso, às vezes a melhor escuta, às vezes a melhor palavra. Então esse compromisso ele firma os outros. Então ele firma a palavra impecável quando ele vai realmente na melhor palavra que você pode entregar para o outro. E quando não houver nenhuma palavra a respeito daquilo que está sendo colocado, talvez a gente possa oferecer o silêncio. Isso, naquele momento, pode ser o nosso melhor. E aí, se a gente pensa, por exemplo, no segundo compromisso, que é não leve nada para o pessoal, como que seria o nosso melhor dentro disso? Seria a gente olhar para todas as pessoas que atravessam o nosso caminho, as coisas que acontecem, as situações, nas nossas relações, entendendo realmente que aquilo não é pessoal, não é para mim, não é contra mim. E aí, como eu vou responder a isso? Eu fiz essas perguntas quando a gente falou do segundo compromisso. Quem serei eu? Como eu serei nas minhas relações se eu simplesmente deixo de levar as coisas para o pessoal? O que vai me perturbar? O que vai me desafiar no sentido de me machucar, me ferir, se aquilo, mesmo que seja uma agressão direta, uma palavra que fere, se eu olho para aquilo e entendo que aquilo não é para mim, que nada mais é do que algo que no outro está ferido e não para mim. E aí a gente pode caminhar para o terceiro compromisso, porque se a gente cuidou da nossa palavra, e isso tem tudo a ver com as nossas relações, se a gente não levou nada para o pessoal, e a gente consegue então ir para o terceiro aqui, olha, vamos lá, ele fala aqui tão bonito, se você aceita a si mesmo, né?
talvez nós possamos olhar para o que buscamos fazendo o melhor. Através desse compromisso, a gente se liberta da tirania do juiz interno. Ele fala lá no comecinho do livro sobre o juiz interno. Esse juiz interno é tudo aquilo que, na medida que a gente foi crescendo nas nossas relações familiares, se estabeleceu como ele chama livro da lei. São nossas crenças, aquilo que a gente passou a acreditar e que de repente ficou carimbado em nós. Esse juiz interno, às vezes, é um julgador extremo, cruel, e que não nos dá a chance de estarmos em paz nem conosco mesmos, nem com os outros. Porque inclui muito preconceito, muito julgamento. O julgamento nos afasta. Então, quando a gente vai para o terceiro compromisso, que é não tirar conclusões, o que a gente faz? No nosso melhor. Quando a gente está dentro do que é melhor, a gente realmente cria uma vigília interna. Sem a exigência extrema de ser perfeito, nem de que o outro seja perfeito, mas a gente não se adianta naquilo que o outro está falando ou fazendo, tirando conclusões e reagindo a partir dessas conclusões que a gente tira. Não me ligou hoje porque não gosta de mim. Quantas vezes nós não pensamos assim, quase que no automático? Quantas vezes nós não levamos para o pessoal, tiramos conclusões e ainda por cima pecamos com a nossa palavra, gerando um verdadeiro conflito, uma verdadeira distância entre nós e as pessoas. Então, quando a gente caminha para o quarto compromisso, a gente entende que quando nós estamos fazendo o melhor de nós, a nossa palavra vai ser diferente. A gente não vai mais responder agredindo ninguém. A gente não vai mais reagir, a gente não vai mais criar com a nossa palavra desavença, incompreensão, agressão. A gente vai realmente ter uma comunicação não violenta, que concorda com o outro como o outro é, com as coisas como as coisas são. Isso não significa você ser meio abestalhado, não. Não significa você se deixar passar para trás ou qualquer coisa do tipo. Às vezes o medo nos leva a ficar pensando nesses compromissos como se fosse uma postura idiota diante da vida. Mas não é. Muito pelo contrário. As pessoas que têm conversado comigo, que têm praticado, trago esse tipo de retorno. Eu estou realmente buscando não levar as coisas para o pessoal e isso muda as coisas. Eu estou realmente parando de tirar conclusões. Eu faço perguntas. Um grande antídoto para a gente começar a sair desse veneno de tirar conclusões é a gente fazer pergunta. Quando você me disse isso ou aquilo, pode estar isso num diálogo nosso, o que você realmente queria dizer? Mas sem inferências, sem você afirmar falar já como se já soubesse o que a pessoa vai responder. Na realidade, a base disso é muito respeito, né, gente? Quando a gente começa a conversar com o outro sem tirar conclusões, é um profundo respeito, é a verdadeira escuta. É quando a gente passa a ouvir o outro e não ouvir essa voz que fica dentro da gente dizendo o que é o que não é, o que é verdade e o que não é verdade, sendo que na realidade é o outro que está falando. E às vezes eu não dou lugar. É o mitote dentro da nossa cabeça, esse mundo de vozes, esse mundo de coisas falando da gente dentro da nossa cabeça, falando como. Na realidade, para quê, né, gente? Tem tudo isso. É um desejo de proteção, mas é uma proteção que nos deixa profundamente sozinhos. É como se a gente criasse uma redoma de vidro tão poderosa que a gente não enxergasse de fato o outro e, portanto, não permitisse que o outro nos enxergasse. Ele chama isso de espelho enevoado, ele se chama no livro, né? A história que ele conta inicialmente de espelho enevoado. É como se fosse uma lenda. É como se ele entendesse que quando você não enxerga o outro, como que você vai responder de fato ao outro? Você está respondendo a tudo isso que está dentro da sua cabeça. Por isso a gente tira tanta conclusão a respeito do que o outro está pensando e sentindo. E muitas vezes as relações vão se destruindo porque inúmeras vezes nós vamos tirando conclusões, levando para o pessoal e levando uma palavra equivocada para o outro. Uma palavra que fere, uma palavra que principalmente julga. Quando a gente consegue sair desse julgamento, a gente consegue transformar a nossa vida. E não só o julgamento com o outro, mas o julgamento também em relação a nós mesmos. Lá no fundo nós temos uma exigência infantil de que o outro seja perfeito e de que a gente também seja perfeito para o outro.
Mas nós estamos todos aqui, na realidade, na grande escola da vida, aprendendo a ser conosco, aprendendo a ser com o outro, aprendendo a ser, descobrindo ainda quem nós somos nesse mundo de camadas de experiências que muitas vezes nós não conseguimos digerir. Ficaram sem a digestão adequada, estão lá. Eu falo que elas ficam no fundo do baú e que mais dia menos dia, qual uma rolha que a gente afunda num balde d'água, mais dia menos dia sobe à tona e traz como um desafio a proposta de autoconhecimento. Eu entendo muito, assim, todas as nossas dores e os nossos sofrimentos. Se a gente compreende e dá um sentido negativo à experiência sofrida da vida, é um total desalento, uma total desesperança. Eu preciso dar um sentido positivo para que eu tenha a força de seguir em frente, a força de caminhar, renovando os meus passos, transformando as minhas ações, para que eu me sinta 100%, não dá para colocar 0,001 para o outro, que eu me sinta 100%, que eu me sinta 100% responsável, a tal da autorresponsabilidade radical, por tornar a minha vida uma vida significativa, uma vida saudável e uma vida de paz e amor. Quando eu compreendo isso, fica um pouquinho mais fácil assumir esses compromissos. E veja bem, o próprio autor fala neste capítulo sobre o quarto compromisso que ele mesmo caiu inúmeras vezes e continua caindo. E essa não é a questão. A questão é que a gente, mesmo que a gente não consiga hoje cuidar da nossa palavra, não levar para o pessoal, não tirar conclusões e fazer o melhor, que amanhã eu tente de novo, e de novo, e de novo, até que eu vou conseguindo pegar um pouquinho mais dessa atitude que cura a mim e ao outro, que cura as minhas relações. Imagina isso, pensa aí, gente, quem tem filho aqui, imagina isso numa relação com os filhos. E eu vou dizer para vocês, eu não consigo isso o tempo todo, mas que a gente continue tentando levar uma palavra que seja uma palavra dotada de um amor tão grande que ela não julga, simplesmente ela vê o que é, sem julgar e sem classificar essas velhas adoecidas dicotomias, bom e ruim, certo e errado, mal e bom, essas coisas todas que fazem tão mal a nossa relação. E aí eu olho para o outro com respeito, eu olho para o outro de uma forma que eu consigo honrá-lo como ele é, de uma forma muito, muito, muito respeitosa e amorosa. Então, ele vai dizer isso. Quando a gente não está ali esperando recompensa e a gente está se entregando de fato, talvez esse seja o nosso melhor. Talvez esse seja uma pista para essa pergunta que eu coloquei aqui. Mas quando sabemos se é ou não é o nosso melhor? Então aqui talvez seja essa a pista. Quando ele fala no quarto compromisso, sempre dê o seu melhor, é quando eu estou entregando aquilo com uma força tão amorosa, tão prazerosa, que eu não estou pensando se você vai me ouvir, se aqui tem 20, 30, 50, 60 pessoas, ou se lá, quando eu dobrei um papel, dobrei um guardanapo para colocar na mesa. Se eu coloquei aquilo com todo carinho, eu não estou esperando que alguém reconheça, que alguém veja, nossa, que maravilhosa que é essa pessoa, olha o que ela conseguiu. Isso é uma função do ego. Esses 4 compromissos nos ajudam a transcender essa necessidade pessoal de aprovação, que é totalmente infantil, que é presa ainda numa necessidade do outro para que o outro me afirme. Essa afirmação não vem ainda de dentro. Então, esse compromisso a gente se liberta. Quando a gente faz o melhor da gente, a gente se liberta da tirania desse juiz. Porque eu estou entregando de tanto coração, de tanto despojamento, com tanta força, que não tem mais aquele juiz interno falando que não foi tão bom. Foi tudo o que eu pude de melhor naquele momento. E aí a gente vai entrando num acordo aqui dentro, numa aceitação aqui dentro de que aquilo que a gente está entregando, caramba, foi o meu melhor naquele momento. Amanhã, talvez esse melhor fique defasado. Talvez amanhã eu possa estudar mais e me entregar mais, fazer de uma forma ainda melhor, o meu coração ainda mais cheio de doação. Hoje, esse pode ser o meu melhor. Isso também é uma consciência que ele vai falando logo no comecinho do capítulo. Nem sempre nós estamos com o melhor igual.
é mutável, como tudo na vida é mutável. O nosso melhor também muda. A Lana que eu fui, ou você mesmo que foi, sei lá, 10 anos atrás, entregava um melhor que hoje talvez seja melhor ainda. Por quê? Porque ela cresceu, se aprimorou, trouxe mais elementos para a própria vida. E ele vai falando assim, é linda essa frase dele, dando o melhor de si, os hábitos de usar errado a palavra, de levar as coisas para o lado pessoal e de tirar conclusões irão se tornando cada vez mais fracos e menos frequentes. E aí ele diz uma frase simples, a prática faz a maestria. Você vai se tornando mestre. Você vai ser realmente aquele que vai guiar a sua vida de modo consciente. E aí tudo aquilo que você está entregando de melhor vai implicar em todo o resto que virá. Tudo que virá daqui para frente vai ser diferente se você está entregando o seu melhor. E aí tem os venenos da preguiça, do auto-julgamento, da baixa estima, onde a gente vai tirando energia da nossa própria vida e vai entregando o mais ou menos. Esse mais ou menos que muitas vezes impregna na nossa vida de poucas realizações. Então entregar o melhor de si, ter isso como meta constante. Seja você ali uma pessoa, você está passando na rua e alguém te pergunta uma informação, uma coisa muito simples. Imagina se você dá essa informação de um modo muito descuidado. Ah, é ali na esquina. Ou se você fala, olha, se você dobra ali, você vai logo ver alguma coisa assim que vai te ajudar a você enxergar o objetivo, o lugar onde você quer chegar. Se você faz isso com um sorriso, se você faz isso com atenção real diante daquilo que a pessoa precisa. Eu estou dando um exemplo muito simples, mas você aí pode pensar em muitas outras formas de você entregar o seu melhor. Isso pode ser profissionalmente, no seu trabalho diário. Você pode ir lá, cumprir um horário, sair e ficar torcendo pelas férias. Ou você pode fazer, mesmo não sendo nesse momento, aquele trabalho sonhado, aquilo que você quis muito realizar, você pode fazer da melhor maneira. Eu tenho vários exemplos na minha vida dos momentos em que eu fiz uma entrega melhor dentro do que eu podia naquele momento e que o retorno foi claro. Se você começar a praticar esse compromisso, tornar a ação constante e consciente na sua vida, você vai ver o retorno. As pessoas reconhecem, porque ali realmente você está no agora, o único lugar onde você pode estar. Isso ele fala no finalzinho, mas eu gostaria de já colocar aqui para vocês. É muito importante a gente entender que para que eu entregue o meu melhor, eu preciso estar no aqui e agora. Se a minha mente divaga no passado, se a minha mente se preocupa excessivamente com o futuro, eu entrego para o agora algo sempre com algum prejuízo. Eu entrego para as minhas relações de agora, para as pessoas que eu encontro agora, sempre com algum prejuízo. Ontem eu tive uma situação em que eu fui num evento e quando eu fui ao toalete eu esqueci o meu celular lá dentro. Esqueci. Bom, esquecer, para quem me conhece, né, eu com meu déficit de atenção aqui, sabe que esquecer não é muito novidade da minha vida. É uma coisa bem recorrente, que apesar de todo o meu esforço, eu continuo errando. E aí esqueci o celular. E o celular é isso aqui, né, gente? Nós estamos conversando porque tem esse celular. E o meu trabalho basicamente depende do celular. E aí, esqueci o celular e continuei no evento. Quando entrei dentro do carro para ir embora, me dei conta que estava sem o celular. Aí aquele desespero total. Meu Deus, o que eu vou fazer agora? E não lembrava se alguém tinha tirado, o evento tinha muitas pessoas, o que aconteceu? Aí fui acalmando a minha mente, coisa que a gente, nessas horas, a gente não faz, e aí só piora, né? Porque a gente fica apavorado. E aí, quando eu fui acalmando a minha mente, fui pensando, peraí, fui voltando o caminho. Esqueci do banheiro, esqueci no toalete. Bom, voltei lá, correndo. Só que já tinha se passado quase uma hora. Então, a probabilidade de eu encontrar o celular no banheiro era quase zero.
E quando eu saí, uma pessoa entrou. Eu vi que. E eu tenho uma boa memória visual. E aí eu me lembrei da pessoa, mas não sabia quem era. Cheguei lá no banheiro, o celular não estava lá. E aí volto pro desespero. Meu Deus, como é que eu vou fazer? E aí, meu companheiro falou para mim, liga. E aí eu liguei. E liguei, na hora que eu liguei, a pessoa atendeu. E aí a pessoa disse assim, olha, eu fiquei esperando você ligar. E você não ligou, eu vim embora para minha casa. Me deu o endereço e eu fui até a casa da pessoa e ela me entregou o celular. E eu fiquei muito, muito, muito grata. Aquele foi o melhor daquela pessoa. Naquele momento, certamente. O nome dela é Eve. Eu perguntei o nome na hora de sair. E fiquei muito grata mesmo. Expliquei a ela que ela tinha feito uma boa ação naquele dia. Se a gente parar para pensar num fato fortuito como esse, que acontece, quantas vezes já aconteceu com quantas pessoas, e que naquele momento ela poderia simplesmente deixar o celular no banheiro, ou ela poderia simplesmente não se preocupar com aquilo e deixar o celular lá quando chegasse a casa e não se preocupasse em atender a ligação. Ela poderia simplesmente falar assim, olha, eu já vim para minha casa e não posso te atender agora. E amanhã você pega aqui, já estou em casa, agora eu vou me recolher, vou dormir. A casa dela não era perto de onde eu estava, era distante. Então a gente levou, sei lá, uns 20 minutos para chegar lá, 15 minutos. E aí ela podia falar, hoje eu não posso te receber aqui. Mas ela foi extremamente simpática. Estou dando um exemplo aqui para vocês, para que a gente possa pensar no nosso dia a dia, nas coisas corriqueiras. Eu sempre falo das coisas banais para que a gente comece a pensar aos poucos nas coisas importantes. Porque tem muita coisa muito grandiosa que a gente poderia fazer se a gente entrega o nosso melhor. Mas eu estou falando das coisas simples. Daquilo que vai acontecer com você amanhã, numa esquina, que vai acontecer com você amanhã dentro de um elevador. Eu não sei o que seria, mas imagine como seria você entregar, você fazer, realizar o seu melhor nessa situação pequena da vida. E eu voltei para casa tão feliz. Eu falei, gente, que sorte a minha. Essa pessoa se preocupou de ficar atenta ao celular. Ela disse que ficou lá esperando, tentando ouvir se eu ligava. Eu não liguei, porque eu nem tinha me lembrado ainda. E foi um grande presente daquela noite, porque a gente também pode receber no coração o julgamento e a raiva por ter esquecido, ou a gente pode receber no coração a chance de prestar mais atenção daqui para frente. Tudo pode virar lição se a gente usar dessa forma. Isso é uma escolha. Definitivamente é uma escolha. Então a prática é que traz a maestria. Você vai se tornando mestre de si mesmo. O que você disse hoje? Hoje? Essa segunda-feira? Quais foram suas palavras? O que você levou para o outro? O que você levou para si mesmo, aqui dentro da sua cabeça, falando consigo? Então a gente pode muitas vezes transformar um dia se a gente leva esse melhor para a nossa palavra. O que eu posso falar de melhor para essa pessoa que está sofrendo, para essa pessoa que está feliz, que está realizando um sonho? Porque às vezes as pessoas falam coisas muito, muito sem pensar, sem se colocar no lugar do outro, sem zero empatia. E muitas vezes se a gente fala alguma coisa que realmente toca positivamente o outro, a minha palavra então se torna impecável. E eu posso também levar para a ação o melhor de mim quando eu simplesmente não vou considerar que nada disso que está acontecendo na ação do outro para o meu coração. Não levar nada para o pessoal. Posso também não tirar conclusões durante um dia inteiro, fazer o meu melhor, não tirando nenhuma conclusão do que as pessoas estão falando a meu respeito, fazendo. Simplesmente, às vezes, a pessoa está chateada com ela mesma, com a vida, com aquilo que não deu certo. E aí eu chego, olho para aquilo e acho que é por minha causa. Eu, rainha do universo, né? Eu brincava muito disso nas minhas palestras, falava disso. E aí, rainha do universo, quem é você para não sofrer? Quem é você para só ouvir as coisas maravilhosas da vida? E às vezes o outro, com sua dor, chega e se manifesta simplesmente porque está sofrendo. Mas não tem nada a ver com você. E esse exercício, se a gente começa a fazer diariamente, eu volto a perguntar para você: o que vai
te desestruturar. O que vai te aborrecer permanentemente, insistentemente. O que vai fazer com que você se ache menos. Simplesmente a coisa muda. Muda dentro de nós. Esse é o único lugar onde as coisas podem mudar. Nesse livro do Garriga, ele ainda tem uma frase espetacular. Que ele fala assim. O ego, é uma pergunta, tá, gente? O ego não é a maior das prisões? A escravidão mais velada e mais querida? A que menos estamos dispostos a questionar? Pois resulta que, como veremos, ser livre significa sê-lo de nós mesmos. Então nós estamos falando de um guia para a liberdade pessoal. Ser livre, em primeira instância, em primeiro lugar, é a gente ser livre de nós mesmos. Disso tudo que a gente fica aqui, olha, fabricando para nós e produzindo sofrimento na nossa vida. Produzindo muitas vezes amargor, quando a gente interpreta que quando a vida nos tirou, por exemplo, um ente querido, ou nos trouxe o desafio de um desemprego, de uma situação financeira ruim, que a gente possa entender que na verdade isso pode ser simplesmente um desafio para que eu possa dar o meu melhor nessa experiência da vida. Para que eu possa compreender que tudo o que acontece na realidade não é contra mim. É simplesmente o que acontece, sem julgamento. Eu vou pedir a vocês a licença para fazer um parêntese aqui, porque isso que eu vou falar agora não está dentro do livro. Mas quando ele fala sobre honrar a nós mesmos, cuidando, por exemplo, do nosso corpo, cuidando da nossa alma, cuidando da gente, me remeteu aos 5 círculos do amor que o Bert Hellinger descreve na visão sistêmica das constelações familiares. E aí eu gostaria de falar disso com vocês, num parêntese aqui, que isso não faz parte do livro. Porque eu acho que depois, se vocês se interessarem, a gente pode fazer uma live só sobre isso. Eu já fiz um workshop só sobre os 5 círculos do amor. E o primeiro círculo é o amor que existiu entre os nossos pais. Se a gente não avança na compreensão desse círculo, alguma coisa vai faltar. Vai ser um pouco mais difícil entregarmos o nosso melhor. Nesse primeiro círculo, é o amor recíproco entre os nossos pais. E aí você pode falar assim, não, mas meu pai e minha mãe não se amaram, não. Eles se encontraram numa situação muito furtiva e ali aconteceu e aí eu cheguei ao mundo. Então a gente pode estar falando aqui do amor em inúmeros níveis. Desde o mais primitivo, sexual, até o que a gente chamaria, né, de o amor espiritual. E primitivo não estou colocando como pior, nem abaixo, nem ruim. Aqui não tem o julgamento, é só uma condição desse amor. Houve em algum momento esse encontro. Aí você pode ainda argumentar assim, Lana, mas e as FIV? E as barrigas de aluguel, e aí ocorre uma FIV, de um óvulo doado, de um espermatozoide doado, e aí ali acontece então a fertilização, e a pessoa, a barriga de aluguel tem o bebê, e esse bebê depois mais tarde é adotado. Então, como que faz isso? Realmente a tecnologia no âmbito da genética, no âmbito da vida, ela evoluiu muito, e isso tudo que eu estou falando aqui é perfeitamente possível. Mas de qualquer forma, mesmo no primitivo, foi necessário, ainda não inventaram de outra forma, tá, gente? Só pode dessa forma. A união entre uma célula masculina e uma célula feminina. Ali no primitivo existe algum tipo de amor. E é desse amor que a gente está falando, que torna a vida possível. Precisou existir antes esse encontro. E quando a gente reconhece isso, a gente pode então dizer, do fundo da nossa alma, e eu proponho a vocês agora que fechem os olhos. E mesmo que não tenham conhecido seus pais biológicos, que vocês imaginem que eles estão à sua frente. Esse exercício já foi feito aqui, mas nós aprendemos por repetição. E eu sugiro a você, mesmo que já o tenha feito, que o faça novamente. Feche os olhos. Imagine seus pais à sua frente. E aí você diz, do fundo da sua alma, obrigada.
Obrigado pela vida. Do jeito que a vida foi possível para vocês. Do jeito que o encontro de vocês foi possível. Eu olho para tudo isso, para vocês e para os que vieram antes também, e digo amorosamente: obrigada. Obrigado. Eu tomo a vida como a vida me veio. E isso me faz vivo. Essa é a base para que eu possa encontrar o meu melhor. Reconhecendo o melhor em vocês. Mãe, pai, eu reconheço o melhor em vocês. E sinto esse melhor em cada célula do meu corpo. Sentindo que dentro de mim este melhor vive. Respira fundo. Nesse sentimento de gratidão. E vá voltando. Abrindo os olhos. E junto comigo, caminhando para o segundo círculo do amor. Esse segundo círculo do amor é a infância. Tudo que aconteceu depois que nós nascemos. Tudo que aconteceu enquanto éramos crianças. O que foi possível aos nossos pais. Se eles cuidaram de nós, deram-nos alimento, ajudaram com que a gente pudesse se educar, aprender, crescer, se desenvolver. A gente olha para tudo isso com o coração aberto. E a gente entende, lá no fundo, que tudo que nós vivemos foi tudo que foi possível. E a gente entra em acordo com isso, em paz com isso. Sem avançar nesse círculo, e talvez os consultórios de psicologia estejam lotados de problemas relativos a esse círculo. Sem avançar nesse círculo fica difícil esse amor profundo por mim mesmo que faz com que eu entregue o melhor. Que eu acredite até que eu tenha algo melhor para entregar. E aí eu peço a você que mentalmente repita o que eu vou dizer. Tudo o que aconteceu em minha infância eu aceito. Agora. Inclusive que meus pais não tenham visto alguma coisa. Quantos de nós não nos sentimos vistos pelos nossos pais? Atendidos, reconhecidos. Agora eu aceito. Que tenham cometido erros ou que algo de insano tenha acontecido. Eu olho para tudo isso agora. E digo assim, ao que foi possível. Tudo isso faz parte. Na medida em que me defronto com esse monte de desafios e também com o sofrimento. A dor e a necessidade de me afirmar. Na medida em que aceito e assumo isso, eu cresço. Na medida que aceito e assumo isso, eu cresço. Como grandes, como adultos, nós temos total capacidade de dar o nosso melhor, sempre. Mas enquanto estou na criança, que sente falta, que julga, que acredita que não foi o suficiente, que aquilo que viveu na infância não deveria ter acontecido como aconteceu, então eu sigo enfraquecido. Eu sigo sem força, porque eu julgo que foi. Como se os nossos pais ou aqueles que nos criaram pudessem ter feito diferente. Essa é uma mentalidade precária. Ela vem da criança que acredita realmente que tinha outro jeito. É como nos contos de fada, em que, de repente, de uma forma mágica, aquilo que estava horrível, sofrido, se transforma numa grande bênção. E a gente precisa amadurecer isso dentro de nós, transformar isso dentro de nós.
entendendo que o que houve na minha infância, do jeitinho que houve, foi o que foi possível para todos os envolvidos. E se eu aceito e assumo, eu sigo e cresço. O terceiro ciclo do amor. Vale aí o princípio no dar e tomar, no dar e receber. E olha que incrível. Não dar para receber. Isso tem muito a ver com as relações de casal, por exemplo. Não dar para receber. Simplesmente dar e tomar. Quando, na relação entre iguais, isso flui, eu dou e recebo, e há uma compensação que vai trazendo equilíbrio para essa relação, a relação flui, cresce. Mas se eu já venho lá, nos primeiros círculos, no primeiro e segundo círculo, ainda com compensações não realizadas, ainda com muitas questões, é difícil encontrar esse par onde eu vou poder equilibrar as minhas relações. Eu vou estar sempre como? É como o Osho fala, eu vou estar na mendicância, querendo que o outro sane, cure aquilo que eu trago de vazio dentro de mim. E aí o que vai acontecer nessa relação? Se um só entrega, essa balança vai desequilibrando. Se eu quero apenas receber sem me doar, o que vai acontecendo com essa relação? Mais dia, menos dia, isso acontece dentro desse casal, dessa relação, uma quebra. Por quê? Porque não houve um doar, simplesmente houve um doar para receber, ou um doar, ou um não doar e só receber, e aí não tem futuro para essa relação. Então ele diz assim, o dar começa com o nosso correto tomar. Olha que lindo. Então, lá atrás, quando eu realmente entendo que a vida que me foi dada foi suficiente para mim, já que cheguei à vida adulta, quando eu entendo que eu tenho completamente dentro de mim aquilo que me foi necessário, eu posso ir para o outro de uma forma mais igual. Aí eu não vou tão infantilizado para o outro. Quantas relações, quantos casamentos acabaram justamente por este desequilíbrio. E ele diz, quando ambos, o homem e a mulher, ou a mulher é mulher, o homem é homem, tomaram totalmente seus pais e se tornaram um casal, eles deixam fluir aquilo que veio de seus pais. Então se dão reciprocamente a partir dessa plenitude. É lindo isso. Eu posso dar a partir dessa plenitude que eu tenho. Eu sinto que eu tenho. E o outro sente que tem. E a gente então troca. Troca em níveis que vão se equilibrando pelo resto da vida. Ai, sim, é possível. Por que hoje é tão difícil relacionamentos duradouros? Eu vou lançar aqui só uma hipótese. Porque nós temos hoje quase que uma epidemia de uma necessidade de sair ganhando das relações. Sem uma entrega verdadeira. Um nível de exigência muito alto. Um crivo muito cruel, onde há muito julgamento. Então essas relações não se sustentam. Essa é só uma das hipóteses, a gente teria muitas outras aqui na atualidade. Então esses 3 primeiros círculos, eles se referem a compensações, em que a gente precisa entender e aprofundar para que a gente chegue no 4º círculo. E o 4º círculo é aceitar todos do nosso sistema. Uma coisa muito difícil para se entender nas constelações familiares, e eu percebo isso, que realmente a gente precisa avançar, porque o 4º círculo ele vai além da consciência. É uma transcendência na forma de pensar. É uma virada no paradigma muito importante, esse paradigma pessoal, onde eu entro numa consciência um pouco mais espiritual. Uma coisa difícil nas constelações é entender que, por exemplo, um agressor ou um assassino que tenha levado a vida, ceifado a vida de um ente querido, ele passa a fazer parte do nosso sistema. Por quê? Todo aquele que entra no sistema e modifica o destino das pessoas do sistema passa a fazer parte. Por quê? Porque todo o sistema vai ter, a partir daquele ato, algo construído que não seria antes se aquela pessoa não tivesse entrado no sistema dessa forma. Uma forma, por exemplo, talvez mais simples de entender isso, mais leve de entender isso. Vamos supor que uma pessoa tenha se casado pela primeira vez e esse casamento não tenha dado certo, não tenha seguido em frente. E aí a pessoa se separa
e casa-se novamente com uma segunda esposa, um segundo esposo. Se esse segundo par não incluir como parte, né? Não incluir como parte esse primeiro cônjuge, o que acontece? Há uma exclusão. Porque aquele primeiro cônjuge, ele de alguma forma deu o seu lugar para que o outro chegasse. Reconhecer isso, incluir no coração isso, tem a ver com esse quarto círculo, onde a gente inclui todos. Mesmo aqueles que foram alijados por algum ato insano, por alguma coisa ruim que fizeram, incluir no coração todos. Para isso nós precisamos estar num patamar espiritual bem alto. E por fim, o quinto círculo do amor. Eu estou passando bem rápido por isso, tá, gente? Depois, se vocês quiserem, a gente fala mais disso, que é muito bonito. O quinto círculo do amor se dirige à humanidade, ao mundo, a tudo como é. Nós realmente concordarmos com as coisas como são. Isso se refere a níveis tão altos de consciência que isso tem a ver, por exemplo, com a reconciliação entre os povos, com a paz mundial. Coisa que a gente ainda está tão distante. Isso não se refere somente ao que está acontecendo entre Rússia e Ucrânia, se refere às guerras que sempre aconteceram, que nunca deixaram de acontecer. Então, realmente, o quinto círculo é ainda um nível ainda mais elevado de consciência, onde a gente entende o amor universal, o amor por tudo. Tudo faz parte, tudo importa. Não existe lixo na Terra. Não existe lixeira na Terra. Tudo importa. Então eu fecho parênteses agora, eu trouxe os círculos do amor, porque na realidade quando a gente passa por esses 3 círculos, a gente consegue honrar de fato tudo aquilo que a gente recebeu, tudo aquilo que a gente tomou dos nossos pais, e a gente segue em frente com a real competência, a capacidade de entregar o melhor de nós mesmos. De nos, mesmo quando estiver difícil, a gente motivar a nós mesmos fazendo, peraí, se eu posso fazer isso aqui um pouquinho melhor, por que não? Se amanhã eu posso acordar e, sei lá, fazer um café da manhã ainda melhor do que eu sempre faço, por que não? Se eu posso dar um abraço, mas um abraço mais verdadeiro, se eu posso dizer para um amigo que eu gosto muito desse amigo, que ele é importante para mim, amanhã de uma forma ainda melhor do que eu disse ontem, por que não? Então, dar o melhor de si sempre é algo muito transformador. E ele fala assim, cada pensamento, o Dom Miguel Ruiz, cada pensamento torna-se uma comunhão com Deus nesta visão, de dar o melhor, de ter a palavra adequada, amorosa em todos os momentos, de não tirar conclusões, de não levar para o pessoal, de assumir esses 4 compromissos. Você irá viver um sonho sem julgamentos. O que é o sonho? Essa vida que nós estamos vivendo aqui, um sonho sem julgamentos, sem fazer o papel de vítima, que a gente faz com tanta maestria. Ah, pobre de mim, olha o que fizeram comigo, olha isso que aconteceu comigo. Além de libertar-se da necessidade de fofocar, maledicência, né, gente? E provocar autossofrimento. Eu paro de usar esse chicotinho portátil que eu falo e paro de me colocar numa situação abaixo. Nem melhor, nem pior, nem mais, nem menos. Simplesmente eu, simplesmente você. Só isso. Isso nos dá uma paz, dá um calorzinho bom aqui dentro da gente. E aí é o que ele fala, você transforma o inferno em céu. Céu aqui dentro. Porque é aqui dentro que o inferno existe. Você pode estar numa situação absurda lá fora, mas se aqui dentro você está em paz, as coisas se organizam. Você se harmoniza internamente. Existirão muitos sabotadores, gente. Muitos. Todo dia você vai ter alguma coisinha assim para tua palavra meio que não seguir isso. Para você, hoje não, mais ou menos. Todo dia vai ter alguma coisa que você fala, você começa a tirar a conclusão sobre o que o outro fala. Todo dia a gente tem cascas de banana para a gente levar para o pessoal. De repente, o Uber passou direto e não te viu. Tá vendo? Olha o que ele fez comigo. Então a gente vai ter esses riscos o tempo todo e a gente vai errar muito, mas que a gente continue tentando.
Amanhã, e depois de amanhã, e depois de amanhã, a gente continua insistindo nisso. E a gente não julga, e a gente recomeça tudo de novo nesses compromissos. E assim a nossa vida vai transformando, de grão em grão, nossa vida vai transformando. Ele, por fim, diz assim: viva apenas um dia de cada vez. Sempre dê o melhor de si para manter esses compromissos. Hoje é o início de um novo sonho, porque só hoje existe. Amanhã Deus pertence, ontem já era, é hoje o grande dia. O que você vai fazer depois que se desligar aqui, o que você vai escolher de melhor para entregar para a vida. Um sonho com mais amor, menos julgamento, mais paz e mais harmonia. De alguma forma, está aqui, na mão de cada um de nós. Que você possa seguir hoje, pensando um pouquinho nisso, refletindo sobre isso tudo que a gente conversou. Eu agradeço muitíssimo a sua presença aqui. Eu me sinto assim honrada por todos vocês que estiveram aqui, aqueles que vão assistir depois, e que a gente possa seguir na nossa vida, assumindo isso que eu falo há tantos anos, que é realmente algo que eu acredito e eu vejo acontecer. Quando a gente assume o compromisso por nós, a gente deixa de ser o inimigo da gente mesmo. Porque esse talvez seja o grande real inimigo, aquele que vive dentro de nós. E aí eu passo a ser esse meu melhor amigo, que faz de mim alguém que, mesmo que caia, levanta e tenta de novo, e continua, e transforma. Então, essa é a transformação viável. Não aquela que vai dar um salto, vou dormir lana e acordar Madre Teresa de Calcutá. Não existe isso. Existem degraus que a gente vai galgando devagarzinho e chegando lá. Agradeço muito a vocês, que a gente possa estar junto, porque vamos continuar. No próximo capítulo 6 do livro, ele fala sobre... vou até ler aqui para vocês o próximo. Olha aqui. O caminho tolteca para a liberdade. Ele entra um pouquinho mais em detalhes sobre quebrar os velhos compromissos. Porque a gente só está falando de compromisso novo, porque tem uma porção de compromisso anterior complicando a nossa vida. E a gente pode descomplicar. Obrigada, gente. Fiquem em paz, fiquem no amor, fiquem no melhor de vocês. Beijo.